O Brasil quer construir portos, usinas hidrelétricas e linhas de transmissão de energia na Guiana, país voltado para o Caribe e que faz fronteira com Roraima e o Pará. Um acordo prevendo a cooperação técnica entre os dois países foi assinado no início do mês em Brasília e até julho do ano que vem deverão estar definidas as obras que serão executadas. Desde 2008, quando atingiu o maior faturamento de exportações de flores e mudas, o setor vem vivenciando uma crise no comércio exterior. Daquele ano até 2011, as exportações já caíram à metade. O que tem salvado os produtores é o mercado interno. Com o aumento da renda da classe média, o setor passou a vender mais. O mercado de flores está em alta no Brasil. Somente no ano passado, o setor faturou mais de 4 bilhões de reais. Neste ano, a estimativa é manter os índices de crescimento. O mercado externo que está com problema por causa da crise, mas o mercado interno está bem por conta de poder aquisitivo e por conta da convivência do brasileiro, do consumidor, especialmente das mulheres, que gostam de flores, né, a conviver com elas. Realmente, nos últimos 3, 4 anos, o setor de floricultura no Brasil tem apresentado um crescimento significativo, na faixa de 12% a 15%, e essa é a meta para esse ano de novo. Nenhum setor hoje no país cresce tanto assim como a floricultura, porque as pessoas estão comprando mais flores, estão descobrindo mais flores. Então, ele precisa de incentivo. É um setor que gera muito dinheiro, né, digamos, para o país. O crescimento da venda de flores no país acompanha a elevação de renda dos brasileiros. Aqui cada pessoa gasta cerca de R$ 25 em flores por ano. Valor pequeno se comparado a alguns países desenvolvidos. Na Suíça, por exemplo, o consumo por habitante chega a 120 euros por ano. Ainda assim, o mercado brasileiro está otimista. Aposta no consumo da nova classe C para impulsionar o setor. É uma classe média que tem vontade de consumir, né? E flores são produtos que lembram alegria, paz, serenidade, beleza, né? E o pessoal que tem acesso agora a esse mercado vem avidamente para esse mercado consumir. O brasileiro adora flores. Sobra um dinheirinho, ele compra uma planta, ele compra um vasinho de flor, ele compra um buquê e dá de presente. A imigração europeia para o sul e o sudeste do Brasil transformou essas regiões nos principais centros produtivos de flores do país. Somente o estado de São Paulo responde por 70% da produção nacional de flores cortadas e plantas em vaso. Apesar da concentração produtiva, outras regiões do país têm despontado como mercados promissores. Você vê um crescimento e um interesse por conta das pessoas daqui do Centro-Oeste e até do Nordeste em aumentar e divulgar e popularizar as plantas em geral. Brasília, por exemplo, só para citar, nós somos a segunda cidade em eventos do país. Nós temos 118 embaixadas aqui que a todo momento estão fazendo recepções, jantares, e eles adoram comprar arranjos florais, flores, decoram suas residências. Mas esse quadro positivo não se aplica às exportações do setor. A crise econômica internacional atingiu os principais compradores das flores brasileiras. Mas esses países continuam sendo grandes importadores. Comunidade Econômica Europeia, Estados Unidos e Ásia, né? Eles importam do Brasil principalmente bulbos de amarilies, que o Brasil é o maior produtor mundial de bulbos de amarilies, e estacas de mudas para reprodução lá. É um mercado que pode crescer ainda muito mais, mas hoje ele deve ter uma retração no mercado externo em função exatamente da crise que vive a Europa. Você vê muita gente produzindo sem saber. Nós precisamos praticamente de capacitação técnica. Não existe treinamento específico. Você não pode botar máquina para cortar, para embalar, para arrumar as flores. Como frutas você pode fazer com maquinário e tal, mas você precisa de uma mão de obra treinada, qualificada. Então você tem uma produção e você não tem mão de obra específica, produzida, né, treinada, para poder plantar, para poder preparar a flor para venda ou para corte. A formação de mão de obra é um gargalo, porque
porque essas tecnologias implicam trabalhadores mais preparados. Existe um trabalho agora a nível de Câmara Setorial Federal de formação de mão de obra para o setor de floricultura. Nós estamos trabalhando nesse sentido. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está enviando alunos de pós-graduação a Moçambique para produzirem ações de desenvolvimento sustentável. Eles vão atuar em projetos de combate à pobreza, endemias e desigualdade de gêneros. Um dos focos será o sistema de agricultura familiar local. O ano termina com uma importante notícia para o Oriente Médio. As Nações Unidas passaram a reconhecer a Palestina como Estado observador. É um grande passo para que a ONU aceite a condição de nação da Palestina, coisa que países como o Brasil já o fizeram. A reação israelense foi de represália, com anúncio de construções de moradias em áreas tidas como palestinas e a retenção de impostos devidos ao governo palestino. Tudo isso demonstra que a crise no Oriente Médio ainda terá muitos capítulos. O conflito Israel e Palestina e o papel do Brasil na busca da paz é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Quem assiste aos conflitos das últimas décadas entre Israel e Palestina muitas vezes não sabe que esta guerra é secular. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU determinou que seriam criados nos territórios palestinos o Estado de Israel e o da Palestina. Desde então, os israelenses vêm se apoderando gradativamente de uma área onde palestinos viviam há séculos, área bem maior do que foi definido pelas Nações Unidas. Em verde, nos mapas, está registrada a diminuição do território palestino. Toda a sociedade tem judeus, tem muçulmanos, tem cristãos, tem budistas. Os nossos eram 2% da população. Já em 1947, eram 33%. Então, neste período, a Inglaterra permite uma imigração massiva. Quando nós vemos muitos dos países do Oriente Médio, nos surpreende um pouco que as fronteiras são retas assim. E aí nós nos damos conta que essas fronteiras não são fronteiras naturais, elas foram desenhadas em algum gabinete em Londres, em Paris. O povo palestino se levanta em contra do colonialismo inglês. Em Israel temos que tomar muitas precauções pelas ameaças. Está este pequeno David, que é o Estado de Israel, tão pequeno, 8 milhões de habitantes, rodeado de 22 países árabes, de quase 60 países muçulmanos com 1.300 milhões de habitantes. O desafio é como conseguir uma vida digna, como eliminar o ódio que foi semeado durante 6 décadas, como conseguir água, como conseguir alimentos. Aquela área é uma área semidesértica. O mais que queremos é ter paz e poder viver em tranquilidade como qualquer outro país no mundo. Mas a reivindicação maior dos palestinos, divididos entre a faixa de Gaza, Cisjordânia e parte de Jerusalém, é de que se cumpra a decisão da ONU de 1947, porque o Estado palestino até hoje não foi criado. Segundo a recomendação da ONU, era 56%. Israel foi criado e reconhecido pela ONU no 78%. A partir de 1948, a partir da declaração do Estado de Israel, desaparece do mapa o nome Palestina. Acho que a posição do americano é uma posição que leva a essa complicação não resolver-se. Sob a alegação de derrotar o Hamas, está avançando na destruição de um povo. All countries can, in the Arab world region, cannot get away from the fact that the Palestinian question is the mother of all problems in our region. We will not be at ease in the Middle East
unless and until the Palestinian question is resolved in a satisfactory way. O Brasil, historicamente, tem se colocado a favor da coexistência pacífica entre as duas partes e do cumprimento da resolução da ONU de 1947, que dá direito à criação do Estado palestino. O Brasil tem que entrar numa tentativa definitiva de mediação. Nossa contribuição deveria ser no sentido de que aqueles dois países cessassem seus conflitos e chegassem a um entendimento para que houvesse paz na região e harmonia. Aquilo é o pavio que pode acender uma nova guerra mundial. Naturally, we want Brazil to do more, to give more, to support more, naturally. But as it stands, I think it is quite satisfactory what Brazil is doing in terms of helping the Palestinian cause. Hoje em dia nós temos um grupo de países que é chamado Quarteto, né? Estados Unidos, a Rússia, mais a União Europeia, que é um país das Nações Unidas, e que tentam levar esse dossiê para a frente. Esse dossiê está, do ponto de vista brasileiro, parado. Quer dizer, o processo de paz em si não tem avançado. O quarteto fracassou, vamos ter claro. E seria de bom alvitre, né, que essa instituição que se chama Conselho de Segurança tomasse nas suas mãos. O Brasil tende, né, a tentar sacudir um pouco o espírito dos negociadores. O Brasil pode fazer é tentar levar as duas partes, os israelenses e os palestinos, a voltar à mesa de negociação. Porque um acordo de paz não podem fazer outros, temos que fazer nós com os palestinos. O Brasil tem que ter uma posição contundente de defesa da criação do Estado palestino e contra qualquer tipo de violência. Israel está chamado a encarar o problema de frente, não seguir fugindo de sua responsabilidade. Estado palestino tem que ser criado. As Nações Unidas, com o voto do Brasil, elevaram o status da Palestina de observador não membro para Estado não membro. Ser reconhecida pela maioria dos países do mundo como um Estado observador, ainda que sob ocupação de um outro país, tem um significado simbólico, psicológico, de autoestima muito grande. Lamentavelmente, como sabemos, existe nas Nações Unidas uma maioria automática contra Israel. São palavras, são gestos que não têm fundamento, não têm conteúdo. O tema da Palestina e da criação de um Estado palestino que possa conviver em paz com o Estado israelense, com o Estado de Israel, com fronteiras seguras, com toda possibilidade de desenvolvimento, é um tema fundamental. A seguir, no Diplomacia Entrevista, o olhar do Irã sobre a crise no Oriente Médio. Em um minuto, estamos de volta.